Saúde a igreja na paz do Senhor. Eu creio que nessa noite, você que veio adorar, você que saiu da tua casa, talvez você veio nessa casa de oração nessa noite, debaixo de dor, debaixo de angústia. Você veio aqui nessa noite para ouvir uma palavra do Senhor, mas eu tenho uma palavra profética sobre a tua vida. Você pode levantar a tua mão? Nada pode calar um adorador. Você crê nisso? Vamos adorar o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Adorador é tudo o que eu sou, adorador. Assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz do meu coração? Eu subir ao céu, eu sei que lá está. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me sondas, Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa eu sei: por toda a minha vida te adoro. Te adorar, Senhor. Levanta a tua mão, fala para Deus que você veio adorar. Se eu vencer, se eu perder, se eu subir, se eu descer, te adorar é meu único prazer. Minha força é o meu Senhor. Nada pode calar uma dor. Nada pode te calar nessa noite, meu irmão. Aleluia! Não existem que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Nada pode calar
recebe o meu louvor. Nada pode te calar. Levanta a tua mão, aplauda o teu Senhor. Amém. Louvar a Deus pela vida da missionária Débora. Ela é do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu? Duque de Caxias, e ela tem um trabalho lá no Rio de Janeiro e também no Brasil, através do louvor, da adoração, e ela está nos visitando aqui. Na verdade, ela estava em Londrina, ela é amiga do Vinícius aqui, do nosso baixista, e fez o contato conosco, que gostaria de estar conosco na Terça da Esperança, e nós abrimos esse espaço. Obrigado pela sua presença. Já cantou com algumas pessoas também, né? Já fez back vocal, que o Renato estava contando para mim. De quem que você fez? Já cantou no mundo secular? Na verdade, foram 18 anos em bandas. E Jesus Cristo me chamou há 5 anos, larguei tudo e hoje eu sou pregadora de favela no Rio de Janeiro. Amém. Nós subimos em comunidade, só o ano passado foram mais de 2.000 almas alcançadas para Cristo. Amém, glória a Deus. Então Deus tirou essa mulher do mundo aí, onde experimentou as dores das trevas, a força das trevas, e veio para o reino da luz, e agora está usando esse talento para louvar o Senhor. Deus abençoe, viu, Débora? Vamos correr aqui com o nosso trabalho hoje, para a gente poder ouvir mais uma canção pelo menos, não é verdade? Amém, irmãos? Então amém. Vamos dar mais uma salva de palmas a Jesus? Irmãos, sejam bem-vindos à nossa Terça da Esperança. Hoje aí, de uma maneira especial, nós começamos a nossa celebração, e eu quero falar para você que está vindo hoje pela primeira vez aqui na nossa comunidade, que a gente tem a oportunidade de fazer os pactos de oração, campanhas ou propósitos de oração. Nosso propósito aqui, todas as terças-feiras, é simplesmente colocar diante de Deus a nossa necessidade. São 7 semanas que nós colocamos um objetivo de oração. É uma disciplina espiritual, não é nada místico, não é nada diferente, é simplesmente uma disciplina para a gente buscar a Deus. E 7 semanas a gente vai colocar aquele caso, aquele documento que não está saindo, aquela liberação que não está acontecendo, aquela resposta que ainda não chegou, aquela porta que não se abriu, aquela situação que não se resolveu. É isso que nós fazemos. E eu quero desafiar você, ao final da nossa celebração, nós chamaremos aqueles que querem começar um propósito de oração, uma campanha de oração, e você vai vir à frente junto com os demais irmãos para a gente poder orar por você. Hoje já é o primeiro dia da sua campanha, e a partir da semana que vem, na terça-feira, já é o segundo, e assim consecutivamente nós vamos fazer a nossa campanha juntos aqui durante 7 semanas, tá bom? Deixa eu passar alguns avisos para vocês rapidamente. Primeiro, estacionamento. Você não precisa deixar o seu carro na rua, longe, distante. Nós temos um estacionamento anexo aqui bem à frente do nosso templo, e eu vou avisar por mais 2 semanas apenas, porque até pegar o hábito, você pode passar aqui pela frente, a 30 metros aqui da nossa igreja, você vai ter um lote que já está empedrado, tudo organizadinho, com luz, com os nossos servos que estão lá servindo no estacionamento. Então é só você deixar o seu carro lá, não precisa parar muito longe para ficar melhor para você chegar aqui, tá ok? Próximo aviso. A nossa agência de Sertanópolis, ela se fundiu o Bradesco. Lembra que era Bradesco e HSBC, aí ficou Bradesco e Bradesco, agora é só um Bradesco. E então, com essa fusão, nós perdemos aquela agência que era da nossa comunidade, e você que fazia seus depósitos bancários, você que fazia sua contribuição via banco, você agora tem uma nova conta, tá ok? Se você precisar de maior informação, você pode fazer o contato com a nossa secretaria, e lá eles têm o CNPJ, o número da conta, para você fazer a sua contribuição na maior comodidade e também na segurança através de depósito bancário. Próximo aviso: hoje os jovens e adolescentes estarão no salão social da nossa igreja vendendo as pizzas, R$12 o valor, você pode levar para sua casa hoje e fazer um lanchinho. Eles estão fazendo essa promoção para a celebração do final do ano, que nós teremos em novembro, de um acampamento que vai acontecer com todos os adolescentes que nós temos aqui às quartas-feiras. Próximo aviso: manhã de oração, amanhã cedo, nós estaremos aqui às 6h30 às 7 horas. São 30 minutos, gente. Então tem que chegar em ponto, porque nós começamos em ponto, terminamos em ponto, porque pessoas trabalham 7h10, 7h15, e a gente já quer liberar você com um café da manhã gostoso. Amanhã às 6h30 eu desafio você para participar. Próximo aviso: chegou o encontro de casais. Está aí, apareceu, já parecia que estava tão longe quando a gente começou a pensar, e faz 6 meses nós estamos trabalhando já para que isso aconteça, e já é essa semana. Então eu quero saber aqui entre nós, quem vai participar do encontro de casais? Levanta a mão só para eu saber. Isso.
Então fique em pé fazendo favor. Nós vamos orar por você que vai participar do encontro de casais. Pode ficar em pé. A gente quer orar para que Deus abençoe seu comércio enquanto você estiver lá, seus filhos enquanto você estiver lá. A gente sabe que o inimigo não fica feliz quando você investe no seu casamento. Então algumas coisas tendem a acontecer para tirar a sua paz. Mas nós vamos orar e vamos pedir para Deus cobrir com sangue poderoso e precioso sobre a sua vida, para que você possa ir em paz e voltar em paz também, ok? Pai, abençoe cada um desses casais. Nós pedimos a tua presença, Pai. O Senhor esteja guardando, protegendo, livrando de toda a retaliação do inimigo, tentando trazer distração, tirar o foco da família, para que esses casais estão investindo no casamento e estão se preparando para um encontro com o Senhor naquele lugar. Que o Senhor prepare cada coração, que o Senhor abençoe a ida e a volta e aqueles que aqui estarão, e nós fazemos esse pedido em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Boa viagem. É quinta-feira, às 22 horas, a saída daqui da frente do templo. Próximo aviso: crianças, dia 15, dia 12 é o dia das crianças, e a gente não quer passar essa semana aí despercebido, não é verdade? Então a gente quer que você esteja aqui conosco, aqui não, na FUNG, dia 15/10, às 9 horas. Então o papai e a mamãe tem que levar. Crianças menores de 3 anos, atenção, crianças menores de 3 anos, o pai tem que ir junto para ajudar a cuidar do seu filhinho. Tá bom? Terá brincadeiras, parquinho, vai ter atividades, música, mas será até às 11h30. 11h30 você tem que voltar lá, pai, mãe, você dos filhos maiores, você tem que ir lá buscar o seu filho conosco. Pastor, é só ir lá? Não. Você tem que dar o seu nome, porque nós estamos preparando algumas atividades especiais e precisa de uma quantidade para a gente poder se organizar. Balcão de informações hoje, dá o seu nome e seu telefone. Secretaria durante a semana, você já sabe, 3232-1397. Dá o seu nome, o nome do seu filho, o telefone e pronto, está garantida a sua vaga. Tem que pagar alguma coisa? Não, é gratuito. Nós estamos oferecendo isso para os seus filhos. Então, nada melhor do que você aproveitar essa oportunidade de investir na vida do seu filho, levando até a FUNG no dia 15, tá bom? Marca essa data. Próximo aviso: dia 22 de outubro, nós fizemos uma pequena alteração. Você que é membro da igreja precisa comparecer. É uma convocação, porque você vai eleger presbíteros e diáconos. E está acabando a oportunidade de você que quer ser presbítero se indicar, colocar o seu nome à disposição para que a gente possa conversar. E você que quer ser diácono, está acabando a oportunidade também. Dê o seu nome para a gente poder trabalhar e fazer então a divulgação do seu nome para a gente poder ir para as eleições dia 22 de outubro às 9 da manhã. E o último aviso é sobre a Igreja em Ação. Eu fico muito feliz pelo que está acontecendo na nossa igreja. Igreja em Ação é quando a gente sai para fora das paredes, né? E o sai para fora é redundante, mas é isso mesmo. O movimento de sair e avançar para além dos nossos limites. E a gente tem avançado os limites da nossa comunidade, a gente tem abençoado muitas pessoas. E uma dessas bênçãos que aconteceram na nossa igreja foi o casamento coletivo. Primeira coisa que aconteceu, olha a foto de sábado agora, pode passar. Nós tivemos aqui 7 casais fazendo a sua cerimônia. Foi lindo, tá assim uma experiência maravilhosa. As pessoas param a gente na rua para falar: pastor, que coisa linda aquilo que aconteceu, os casais. E realmente foi precioso o casamento coletivo, a gente poder abençoar casais e organizar para eles poderem ter uma festa aqui, uma celebração digna de cada um deles, de cada casal que eles mereciam de fato. Outra coisa que está acontecendo na nossa comunidade, na verdade em Sertanópolis, é que o Jean está indo para o Peru fazer uma missão. Ele é da Igreja Assembleia de Deus e pediu para que nós divulgássemos o seu trabalho. Ele está recolhendo, angariando fundos para poder fazer essa viagem missionária e investir na cidade de Iquitos, no Peru. Então terão 2 trabalhos que ele realizará lá. E o Jean está aqui hoje, ele estará ao final dessa celebração, junto com o Marquinhos, ali no balcão de informações, para que você possa adquirir as camisetas. Como é que você vai investir no projeto dele? Camisetas, ele está vendendo camisetas e parte desse valor é para não apenas cobrir as despesas, mas poder investir nesse trabalho lá no Peru. E se você quiser saber mais como pode ajudá-lo, como pode investir, ele vai estar lá no balcão de informações junto com a Edilane e o Marquinhos. Conversa com ele, adquire a camiseta, abençoe a vida do nosso irmão para esse trabalho que ele está fazendo, tá certo? Jean, fica em pé fazendo favor, porque a igreja já sabe quem é você. Está lá o Jean de camiseta vermelha e já está com uma das camisetas que você vai adquirir ali vestindo, tá bom? Obrigado, Jean. E o próximo aviso é que a gente está fazendo
um trabalho de recuperação de pessoas que estão em situações de vícios. A gente já tem ali, não sei se você conhece, o do meio, ali do lado do Luiz. O Luiz não está sendo recuperado não, tá, gente? O Luiz só leva o pessoal, ele que está na frente do Ministério de Dependência Química da nossa igreja, tá? Então o Luiz, que é de camiseta listrada, lá do lado da camiseta branca, ele está levando esses meninos. Ele levou em primeiro o Sávio. O Sávio engordou 13 quilos em 60 dias. O Sávio, nós encontramos ele na rodoviária, dormindo no banco, e está lá hoje uma bênção já recuperando. Do lado dele você já conhece mais, é o Genilson, né? É uma figura carimbada da cidade, anda aí na rua, né? Parecia o Usain Bolt, lembra que ele ficava assim, fazendo assim no meio da avenida, tal. Então, o Genilson também está uma bênção lá, já há 30 dias, já engordou, já passou pelo processo de desintoxicação. E agora quem foi agora há pouco é o Natan. O Natan é filho de um casal da Igreja Batista Betel, e o Luiz acabou também fazendo esse trabalho, levando esse menino até lá. Vamos orar para que Deus continue abençoando esse ministério e que essas pessoas, ao votarem, tenham um emprego, casa e um acolhimento da nossa comunidade para poder seguir as suas vidas sem esse vício, tá ok? Então esses são os nossos avisos. A igreja está em ação. Quando você contribui, a igreja está em ação. Quando você se dispõe, a igreja está em ação. E você sabe que a semana passada a gente foi para Sassoró, numa aldeia indígena, e foi um trabalho fantástico. Mas não para por aí, gente. Hoje tem uma coisa mais especial acontecendo no nosso meio, que a gente tem um milagre em vida, um milagre ao vivo para contar um testemunho aqui para vocês. Quero chamar o Igor e a sua família que vem aqui à frente. O Ministério de Louvor já pode se posicionar. O Igor, nós oramos bastante por ele. A nossa comunidade não conhecia o Igor, eu estou conhecendo hoje pela primeira vez, a sua família também. Vamos ficar aqui embaixo, nós todos. E aqui o pai do Igor, que é o Claudemir, a Cleide e o Igor. Eu não os conhecia, né? Mas nós oramos nas vigílias, oramos na nossa reunião de oração. O Igor passou por um problema de saúde muito sério. Houve até uma situação dos médicos desenganarem. E essa família veio hoje para agradecer a oração desta igreja, reconhecendo que foi Deus quem fez esse milagre. Então, eu vou dar para a Cleide dar uma palavrinha com a igreja e contar um pouquinho o que aconteceu com a vida do Igor. Boa noite. Bom, o Igor, ele teve um dia normal, né, quase 2 meses, e de repente chegou em casa com muita febre, vômito, e começou a tremer muito. Aí levei para o hospital, tudo. No dia seguinte encaminharam para fora por causa da urina, que o xixi estava negro. Aí mandaram para fora. Fomos para o Cristo Rei, chegou lá, a médica disse que não tinha o que fazer. Aí conseguiu uma vaga para ele no HU. Chegou lá, passamos de sábado para domingo, aí o médico falou que estava esperando uma vaga na UTI para ele. Aí eu perguntei por quê. Ele falou, porque o estado do seu filho é muito grave. Falou, fica preparada para tudo. Aí eu chamei o pai dele, que não estava comigo lá, e ele foi para a UTI. Durante 5 dias, nós escutamos só o pior. Que todo dia a médica falava para a gente se nós tínhamos fé, porque ele só dependia da fé. Ela falava que a parte dele já estava sendo feita. E eu falava para ela que eu ia tirar ele de lá. Ela falava, se você crê, você tira. E o médico falava para mim e para o meu marido, fica preparado, que a qualquer momento ele pode não voltar mais. E ele ficou durante 5 dias dormindo, né? E no 6º dia eles acordaram ele, desentubaram. Ela falava todo dia que ela precisava dele, que a parte dela ela já tinha feito. E no 6º dia ele foi acordando, ele lutou. Ela falava que todo momento que ele estava lutando, que ele não queria ir embora. Ele estava lutando muito para viver. E ele foi tratado como leptospirose. Ele teve parada total de órgãos, coração, tudo parou. Tudo. A médica falou para mim e para o pai dele que estava tudo parado. E no 6º dia ele voltou. Voltou tudo normal, foi batendo tudo devagar. E fomos para o quarto. Ele teve uma pancreatite gravíssima. Ficou 10 dias sem comida e sem água. Eu molhava a boca dia e noite. E ele cuspia num copo. Para ele poder... E ele venceu. Ele venceu e está aqui para contar que ele é um milagre de Deus. Como os médicos dizem que eles não mereciam nada, eles não queriam agradecimento. O agradecimento só era Deus, porque é só Deus que trouxe ele de volta mesmo. Não foi o médico, ele falou, não fomos nós, não. Foi Deus. Então o Igor é um milagre vivo.
Glória a Deus por isso, queridos. Ver esses testemunhos, essas palavras. E agora é o seguinte, Igor, você é um milagre de Deus e todo milagre de Deus tem um propósito de Deus na terra. Então descubra esse propósito, siga o caminho de Deus e exerça o seu papel como milagre de Deus. Se Ele te deixou aqui é porque Ele tem um propósito maravilhoso, né, Pai? Então deixa Deus usar esse pequeno, crescendo, sendo um homem de Deus e cumprindo esse chamado de Deus para a vida dele. Certo? Vamos louvar ao Senhor. Pai, muito obrigado por esse testemunho tão especial. Obrigado pela vida do Igor. Obrigado por essa família vir reconhecer diante do Senhor e das pessoas que foi a tua mão e que foi a fé, ó Deus, em ação, operando esse milagre em tão grande escala. Obrigado, Pai. Obrigado por isso. E que o Igor testemunhe não só hoje, mas todos os dias da sua vida, do seu poder, do seu louvor, da sua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma salva de palmas. Aleluia. Amém. Nós vamos louvar ao Senhor agora com as nossas contribuições. Você que veio preparado, você pode fazer isso. Se você não veio, não se constrange. Essa é uma atividade que nós fazemos todas as terças-feiras e você pode fazer enquanto cantamos essa primeira canção. As urnas estão aqui à frente. Mas antes de você contribuir, eu queria que você se colocasse em pé, cumprimentasse pelo menos umas 5 pessoas, dizendo seja bem-vindo, e nós vamos adorar ao Senhor. Depois você entrega seu dízimo. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Usa-me, Senhor, usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Aquilo que parecia
que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Eu queria que só você declarasse isso ao Senhor, como nós vimos nesse testemunho que acabou de ser contado aqui agora. É algo que preenche o nosso coração, algo que traz esperança para nós, e algo que só confirma aquilo que o Senhor já tinha falado, que aquilo que saiu das nossas mãos, aquilo que se tornou impossível, é impossível para nós, mas é possível para Deus. É possível para aquele que pagou um alto preço ali na cruz, um preço de sangue. E essa foi uma das promessas dele, que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Eu não sei como que você entrou aqui nessa noite, eu não sei qual que é o milagre que você precisa para você ou para sua família, mas eu quero que você declare a Deus agora, adore Ele com todas as suas forças, crendo que o nosso Deus é o Deus do impossível, é o Deus que traz existência, talvez aquilo que não existe ao seu favor. Então eu quero convidar você a declarar isso e cantar com todas as suas forças, porque nós vemos aqui um milagre hoje. Deus tirou aquele garoto da morte, porque eu sei que grandes coisas o Senhor tem na vida desse garoto. E Deus permitiu que estivesse aqui hoje para que o nome dele fosse glorificado. Então nós vamos glorificar porque ele está aqui no nosso meio. O nosso Senhor Jesus está aqui no nosso meio. Aleluia! Oh! Aquilo que parecia impossível, se Deus, aquilo que parecia não ter saída, oh, aquilo que parecia, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, oh, somos um milagre, sim. aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Aleluia. Aleluia. Crianças de 3 a 8 anos, vamos continuar em pé ainda, temos mais um momento de adoração. Crianças de 3 a 8 anos, e a nossa equipe de intercessão pode vir à frente, que nós já vamos orar pelas campanhas. 3 a 8 anos, 6 a 8 do lado de lá, 3 a 5 do lado de cá. Pode vir. Se você está com seu filho hoje pela primeira vez e ele não estiver confortável em ir, pode ir com ele, com ela, até na nossa ministração, até ele ficar confortável, e você pode voltar conosco aqui na celebração. Crianças de 3 a 8 anos, certo? Deus abençoe, crianças. Vão com Deus, podem ir. E você que está na segunda, terceira, quarta semana de campanha, segunda, terceira e quarta semana de campanha, enquanto cantamos essa canção, você pode vir à frente, receber a oração e clamar a Deus pelo seu milagre. E você no seu lugar, continue ainda na mesma direção, no trono do altar do Senhor, de onde flui as águas vivas que você precisa para o seu coração essa noite. Vamos orar e vamos cantar. Eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem sua descendência perecer. Deus sempre tem o escape em suas mãos. Deus sempre tem resposta ao que crê. Preciso aprender a confiar em Deus,
que a última palavra vem de ti. E o Senhor é o verbo encarnado, a palavra viva, que, ó Deus, ministrando sobre nós, faz o impossível acontecer. Não somos dignos de que entre em nossa casa, mas diga uma só palavra essa noite. Uma só palavra e o nosso casamento será restaurado. Uma só palavra e a nossa saúde será restaurada. Uma só palavra e o nosso milagre chegará. Uma só palavra, Deus, e o nosso amanhã florescerá. Uma só palavra e as portas se abrirão. Uma só palavra e o inferno recuará. Uma só palavra e a última palavra vem de ti. Não importa o que os médicos disseram, o que as pessoas andam dizendo, o que o marido falou, a última palavra vem de ti. E nós cremos nisto essa noite, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, por favor. Obrigado, nossa equipe de adoração. E por falar em palavras, é sobre isso que nós vamos ministrar essa noite. Hoje nós estamos no nosso penúltimo encontro da virada. Semana que vem nós vamos falar sobre o último assunto e depois nós vamos começar um novo tema. Essa temática da virada tem nos acompanhado aí por mais de 2 meses já. São 3 meses ministrando sobre esse assunto com lições riquíssimas e importantíssimas para a nossa vida e práticas. E hoje mais uma ministração prática, que você pode praticar e colocar já em ação agora, imediatamente, sobre as palavras. E é sobre esse tema que eu vou falar com você essa noite. Primeiro, deixa eu ligar aqui. Primeiro, o poder das palavras. Eu não sei se você sabe, mas as palavras têm muito poder. Tem muito poder e às vezes a gente não tem nem noção do que elas estão realizando e fazendo. Às vezes a gente fala alguma coisa no momento de ira, ou às vezes a gente fala no momento de insensatez, ou às vezes a gente fala sem pensar, ou a gente fala porque tem que falar alguma coisa. Só que depois que falamos, as palavras não podem ser recuperadas. Depois que elas saíram dos nossos lábios, elas não podem ser trazidas de volta. Depois que elas saíram do nosso interior, elas vão construir a realidade para a qual foram designadas. Porque a própria palavra de Deus diz em Isaías capítulo 55, versículo 11: assim será a palavra que sair da minha boca, não tornará para mim vazia, antes cumprirá todo o propósito pelo qual a designei. Deus disse isso. Deus falou que a palavra que sai dos seus lábios, ela cumpre o seu propósito. E eu entendo pela palavra de Deus que Ele também colocou sobre nós a autoridade de usar as nossas palavras. Só que o problema é que ou nós usamos a autoridade das nossas palavras para construir, ou a autoridade das nossas palavras para destruir. E não consciente disso, nós dispersamos nossas palavras. Nós murmuramos, nós reclamamos, nós amaldiçoamos, nós imprecamos maldições, nós praguejamos, nós blasfemamos. Quantas coisas nós fazemos com o poder da nossa boca sem ter consciência, e depois nós comemos os frutos amargos disso. E depois queremos recuperar. E aí nós já magoamos a esposa, já magoamos os filhos, já comprometemos o trabalho, já comprometemos a saúde da família, já comprometemos o ambiente da nossa casa, já comprometemos até a nossa saúde, já comprometemos até o nosso futuro, até a nossa visão de vida, tudo através das nossas palavras. Por que eu digo isso? Para você entender um pouquinho do poder das palavras, e depois que elas saíram dos seus lábios, ela não pode retornar. A ilustração que eu uso é de um pai que vivia vendo o seu filho praguejando. Tudo era, ô diacho, mas que porcaria, mas que maldição. E o filho praguejava com todas as coisas que aconteciam. Tudo era reclamação, tudo era xingamento, tudo era palavra torpe, palavra que não tinha alinhamento com nada que produzisse bênção ou benefício, nada de utilidade. Então um dia ele pegou o seu filho, com um saco de penas, e subiu no alto da torre de uma igreja. Então num dia de ventania bem forte, ele colocou o seu filho do lado e disse para o filho: balance esse saco de penas. E o filho então começou a balançar, e aquelas penas começaram a voar, e espalharam por toda a cidade, centenas de penas voando e sendo levadas pelo vento. E então o filho, animado com aquele visual, o pai diz: agora eu quero te dar a segunda tarefa. O filho olha para ele assustado: tarefa? É a segunda tarefa. Eu quero que você saia daqui e vá recolhendo uma por uma das penas que você espalhou. E então o filho falou: pai, isso é impossível. E ele disse: está certo, isso é impossível. É assim que acontece com as palavras que saem da nossa boca. São como penas lançadas ao vento. Elas saem, elas fluem, elas vão, e nós não conseguiremos recuperá-las jamais.
E isso é muito claro nas Escrituras. Deus nos orienta a usar as nossas palavras. Por isso, eu sempre começo com uma pergunta nessas séries da virada. Porque eu tenho que fazer você pensar e refletir para você responder, primeiro para você, depois para Deus que te fará uma pergunta mais específica. Mas a primeira pergunta que eu estou fazendo para você é: suas palavras estão destruindo ou edificando? Suas palavras constroem ou derrubam? Suas palavras levantam ou fazem cair por terra? Como você usa suas palavras? Não, eu não estou falando como você usou no passado. É só você lembrar agora há pouco, quando você saiu da sua casa. É só você lembrar agora há pouco, quando você falou com sua filha no telefone. É só você lembrar agora há pouco, quando você falou com seu marido pelo telefone. Como você usa suas palavras? Como você está fazendo delas para benefício ou para prejuízo? Como você está utilizando desse recurso? Porque olha só o que eu entendo nas palavras. As palavras, que é toda a construção verbal que nós fazemos, elas têm um poder de criação. Pessoal, isso aqui, por favor, tem gente que se enveredando pelo ambiente da neurolinguística, é legal entender, aprender, mas eu digo para vocês que a neurolinguística já está na Bíblia. Eu quero dizer para vocês que Deus já orientou como usarmos as palavras. Deus já disse quais são os poderes das palavras na nossa vida. Então isso aqui não é confissão positiva. Isso aqui não é aquele livro segredo que alguém passou para você, ou filme que você falou: eu falo e eu atraio, eu falo e eu atraio, eu falo e atraio. Vou ser rico, vou ser rico, vou ser rico, vou ser rico. E daqui a pouco para um carro novo na frente da sua casa e diz: é seu. Isso aí não existe, gente. Você fala: eu vou ser rico. Só que depois você fala: vou trabalhar bastante. E depois você fala: vou desligar esse WhatsApp. E aí você começa então a ganhar dinheiro. Porque tem gente que fala: vou ser rico, mas não desliga nem o WhatsApp. É o dia inteiro online. Eu fico pensando, gente, na hora do serviço, gente lá online, sabe? No horário comercial, eu fico pensando. E aí fala assim: o patrão não paga bem, as coisas não acontecem. Então, é mal aproveitado o tempo. Sem falar que isso é corrupção do tempo. A gente fala dos políticos, a gente fala das pessoas, mas a gente corrompe o tempo das pequenas coisas. Se a gente está lá para trabalhar. O WhatsApp tem hora para fazer. É na hora do meu intervalo, é na hora do meu almoço, é na hora da minha janta. Enquanto eu estou no Facebook ou no WhatsApp, no horário do trabalho, eu estou corrompendo o meu salário. E a gente fala dos políticos. Então, eu fico pensando que as palavras, elas geram poder, elas geram ações. E não adianta eu ficar falando assim: vai acontecer. Eu não atraio as coisas com a palavra, mas eu coloco posturas e atitudes a partir das palavras. Quer ver? Eu não atraio as coisas negativas com as palavras, mas eu me coloco em ações negativas a partir das palavras. Deixa eu dar um exemplo para você entender isso aí. Por exemplo, eu falo assim: eu sou burro. Eu sou burro. Eu sou burro. Não é que eu falo sou burro, eu vou atrair a burrice. Nossa, pastor, você ficou burro de repente, né? Não. Eu sou burro, e se eu falo que eu sou burro, eu começo a ter atitudes de burro. Eu olho um texto que eu vou ler, não consigo ler, porque eu falei para mim mesmo que eu sou burro, então eu não consigo ler. Então eu não consigo fazer um curso, eu não consigo fazer uma pós-graduação, eu não consigo terminar minha faculdade, eu não consigo cumprir o meu propósito de leitura, eu não consigo me desenvolver intelectualmente, porque eu criei na minha mente que eu sou burro. E eu criei uma atitude, eu não estou atraindo a burrice não atrai, a atitude atrai. E eu estou fazendo isso com a minha vida. Quer um outro exemplo? Eu sou desastrado. Eu sou desastrado. Eu sou desastrado. Não, você não atrai o desastre na sua vida. Você começa então a ter postura de desastrado. Você começa sempre a ser estabanado e de repente você está derrubando alguma coisa, está fazendo alguma coisa errada. Eu sou azarado. Tem gente que fala isso: eu sou azarado. Aí o que ela faz? Deixa eu mostrar para você um exemplo. Quem aqui nunca furou um pneu, gente? Fura pneu, não fura? Às vezes fura o pneu num compromisso que você tem que ir. Às vezes fura um pneu você voltando de viagem feliz. Fura pneu. Só que tem gente que tem a mentalidade que eu sou azarado, fura o pneu e fala: sou azarado. Sou azarado. Irmão, todo mundo fura pneu, não é porque furou o pneu seu que você é azarado. Por exemplo, deu uma chuva agora, vento, granizo. Aí você fala assim: rapaz, eu sou azarado. Justo naquele dia eu saí com o meu carro estava na rua, não tinha onde colocar, amassou tudo, eu tive que gastar R$700 no martelinho de ouro para voltar o capô do meu carro. Gente, isso acontece. Não é porque isso aconteceu com você que você é azarado. Agora você começa a criar uma cultura de azar na sua mente, dizendo que tudo que acontece na sua vida é errado, é ruim. Por isso que eu falo que as palavras, ela não é confissão positiva, gente, não é um livro segredo. Eu vou atrair bênção quando eu começar a falar coisas boas, vai vir, eu estou esperando. Não, gera atitude falar coisas boas. Palavras criam cenários ao nosso redor que decoram a realidade do nosso mundo. O seu mundo é decorado através da realidade.
Experimente falar que os seus filhos são uma bênção. Experimente começar a dizer, ao invés de chegar na sua casa e falar, mas que peste, mas que demônio, esse menino se entrar no capeta, endemonia até o capeta, que é isso? E começa a falar coisa assim absurda, começa a falar, rapaz, o que está acontecendo aqui em casa? Esses moleques são uma peste. Inclusive a palavra moleque já é perigosa, porque está relacionada ao deus Moloque do Antigo Testamento. O deus Moloque, ele exigia sacrifício de crianças. Moleque no nosso vocabulário. Esse moleque, esse é uma peste, e a gente vai praguejando, imprecando maldições sobre eles, e ele vai crescendo com uma peste. Por quê? Porque ele acredita nisso, eu sou uma peste mesmo. Está vendo? Eu sou endemoniado mesmo. E eu vou fazer tudo para encapetar o capeta. Não tem problema comigo, não. Gente que vai criando as realidades ao seu redor. Diga para o seu filho que ele é uma peste, ele vai ser. Agora olhe para o seu filho na hora da mesa. Olhe para o seu filho na hora do almoço. Bem nos olhos dele diz assim, você vai ser uma bênção. Você já é uma bênção. Você vai impactar essa cidade com o testemunho de Jesus Cristo. Você vai crescer no Evangelho. Você vai se formar. Você vai casar com uma pessoa maravilhosa. Eu tenho que desenvolver isso para que os meus filhos tenham um referencial de palavra de bênção na minha casa. Quando eu reúno lá, às vezes eu falo assim para os meus filhos, eu beijo minha esposa e falo, essa é a mulher da minha vida, eu casei com uma pessoa especial, eu sou muito feliz com a mãe de vocês, eu quero falar para você, Heitor, você vai casar com uma mulher tão maravilhosa quanto a sua mãe, eu quero falar para você, Ana Luísa, você vai casar com um homem tão abençoado igual seu pai, né? Não vou jogar confete agora também, né? Isso aí ia ficar muito legal. Vai casar com um homem tão abençoado como seu pai, você vai ter uma família feliz, tão feliz quanto que seu pai e sua mãe têm. São coisas que eu vou liberando sobre a vida deles. Agora, quantos de vocês já não escutaram? Nunca vai casar desse jeito. Não sabe fritar um ovo. Não é? Quantas meninas aqui estão ainda solteiras porque o pai disse para ela e liberou essa palavra. Você nunca vai casar porque nem fritar ovo você sabe. Olha o pano que você passou no chão, está tudo encebado. Você não vai casar nunca. E você acreditou nisso. E você acreditou. E palavras criam realidades. Palavras criam comportamentos. Palavras criam e decoram o nosso mundo. Não atrai o negativo, gente. Palavra cria comportamento, porque ela passa pelo processo intelectual, cognitivo e gera comportamentos. Vou dar mais um exemplo para você. Um exemplo muito interessante. Uma certa mulher procurou aconselhamento. E ela foi procurar aconselhamento porque ela tinha uma mania de limpeza na sua casa. E o marido falou assim, eu vou separar dessa mulher. Eu chego em casa, a gente não conversa. Ela fica lavando louça, limpando o chão, levanta o meu pé, passa a vassoura, coloca de novo, daqui a pouco passa o pano de novo e limpa. Levanta o sofá, passa o aspirador. Eu não tenho tempo em casa. E aí ele falou, não, eu quero divórcio, eu não aguento, essa mania de limpeza não dá não. E aí a mulher foi procurar ajuda depois disso. E o que se descobriu? Que essa mulher ouviu do seu pai um dia e da sua mãe, que ela nunca casaria e ela nunca teria uma família de verdade porque ela não sabia limpar a casa. Isso criou um processo mental nela, onde ela acreditou nessa mentira diabólica, e essa palavra liberada sobre ela, e sabe o que ela fazia? Para ela, sustentar o casamento era limpar a casa. Para ela, sustentar o casamento não era abraçar o seu marido, acariciar seu marido, sair com o seu marido. Para ela, sustentar o casamento é manter a casa limpa, é manter a casa impecável, porque ela criou essa mentalidade, casa limpa é casamento feliz. Foi o que meu pai me disse. Foi o que meu pai me disse. Quantas mulheres não passam por isso? Não cuida do casamento, não cuida do marido, mas cuida da casa. Achando que a casa é o sinônimo de um casamento feliz. Irmã, também não vai chegar lá e esculachar com a casa, é louça para um lado, não sei o quê. Casa bonitinha, limpinha, mas para com a neura. Compra aquele outro produto lá, vai, show neura, vai embora. Então, isso aí, gente. Processos que vão criando cenários da nossa vida, a gente não vai sendo feliz e a gente vai se destruindo com as palavras que falamos ou que ouvimos. Palavra tem poder, e a Bíblia fala disso. Quer ver como fala? Você é o que você fala, Jesus disse. Você é aquilo que você fala, aquilo que você diz, porque Jesus falou, pois a boca fala do que está cheio o coração. O coração é a parte mais íntima do ser humano, é a essência do ser humano, e você fala aquilo que está cheio dentro de você. Se é resmungo, você está cheio de incredulidade. Se é reclamação, você está cheio de ressentimento. Se é maldição, você está cheio de inveja, está cheio de rancor, está cheio de ódio, está cheio de pessimismo. A boca fala que está cheio o coração. E você fala coisas para sua esposa, coisas para o seu marido, coisas para o seu filho, coisas a respeito do seu trabalho, coisas a respeito do seu ambiente, que você realmente vai transformando isso numa realidade. Meu trabalho, que trabalho cruel, que trabalho triste,
Que trabalho horrível. Oh, meu Deus, mais um dia. Com essa chuva é difícil trabalhar, hein? Você vai criando um ambiente que tudo está errado. A boca fala do que o coração está cheio. Quando você começa a reclamar da chuva do trabalho, do frio para trabalhar, do sol para trabalhar, sabe o que está dizendo? Eu não gosto de trabalhar, essa é a minha essência. Você não está reclamando do tempo, você está reclamando que você não tem condições de trabalhar, de que você não ama fazer o que você faz. E aí, sua boca só expressa que o coração está cheio. Não é o clima que é ruim, não é o ambiente de trabalho que é hostil, é você que está mal consigo mesmo. Outra coisa, palavras nunca são inofensivas. Você acha que, eu falei só brincando, o pastor falou nada. Você pode até ter falado brincando, mas o diabo pegou. O diabo não brinca em serviço, gente. O diabo está só esperando você liberar uma palavra para ele pegar e jogar e falar, está vendo? É isso mesmo. Estava lá brincando com a esposa, chegou lá e falou para ela, tá gordinha, hein, querida? Aí ela estava no ponto de ônibus esperando para ir para o trabalho. Aí chegou um cara e falou assim, tá bonita, hein, querida? Você criou uma realidade na sua casa. Mas você está só brincando. Cheguei lá, apertei a pochetinha, falei, ei, tá gordinho, querido. Liberou a palavra, irmão. Já disse. E chega outro lá que não aperta a pochetinha e fala, tá bonita, hein? E aquilo mexe com o seu intelectual, com o seu emocional, e ela acaba se dobrando às vezes e se curvando a uma coisa que seria irrealizável na sua vida, inimaginável. E ela faz por quê? Porque as palavras não são inofensivas. Depois que falou, pegou. E o diabo joga lá. Ela está no ponto de ônibus, você falou brincando, mas o diabo fala assim, é gorda, você é gorda, você não atende ao seu marido olha para todo mundo, todas são mais bonitas que você. Aí chega um camarada já arquitetado pelo diabo, o diabo vai lá e fala para ele, fala que ela é bonita, fala que ela é bonita, fala que ela é bonita, pronto, está feito a caca. Já estragou tudo. Por quê? Porque a gente não foi consciente e sábio o suficiente para entender isso daí. Olha o que Provérbios 18, versículo 21 fala. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão seu fruto. A língua tem poder. Ela gera vida ou ela gera morte? Meu irmão, minha irmã, o que você está gerando na sua casa, na mesa de jantar? O que você está gerando debaixo do seu telhado? O que você está gerando no seu ambiente de trabalho? O que você está gerando com seus amigos? É só fofoca? É só intriga? É só reclamação? É só falar da vida alheia? É só reclamar do seu marido? É reclamar da esposa? É reclamar do trabalho? O que você está gerando? Porque morte e vida estão no poder da língua. E você vai comer do fruto da sua língua. Seu linguarudo. Morte e vida estão no poder da língua, por isso cuide dos seus lábios. O Salmo 145 diz assim, põe guarda, Senhor, põe guardas a minha boca, para que eu fale apenas aquilo que é sensato. Tem gente que fala pelos cotovelos, fala sem ser pedido, sem ser solicitado. E Provérbios fala que até um tolo calado fica sábio. Não sabe o que falar, irmão? Fica quieto, pelo amor de Deus, mas não estraga. Não estraga seu casamento, não estraga o dia da sua esposa, não estraga seus filhos, não sabe o que falar, fica quieto, porque o diabo não está de brincadeira com as suas palavras. Deus nos deu autoridade para ministrar sobre a vida dos outros com palavras. O que eu estou fazendo aqui essa noite? São palavras lançadas sobre a sua vida. Morte e vida estão aqui, no poder dessa palavra. Agora eu tenho que decidir se eu vou gerar vida ou se eu vou gerar morte, porque a Bíblia fala que eu vou comer do fruto dela. E talvez você esteja na situação que está, porque você está comendo o fruto da sua língua. Falou, irmão. Liberou, já era. Está pronto. Já foi feito o desenho. Agora vai comer do fruto. O que você falou do seu casamento? Deixa eu dar uma palavrinha aqui. Eu sei que não vai nem ter tempo de a gente terminar essa palavra hoje. Mas homens que ficam em mesa de bar. Homens que ficam, às vezes, em churrasquinho com os outros. Eu não consigo entender, pessoal, essa modernidade. Vocês me desculpem, mas eu tenho 34 anos, mas talvez minha esposa às vezes fala que eu tenho 70. Eu sou um pouco velho, eu sou um pouco conservador. Mas não consigo entender esse dia do homem e dia da mulher moderna, entendeu? Aí o homem sai, não, é o meu dia. Aí ele vai lá com os amigos, faz o churrasco dele, entendeu? Só que assim, ele vive vida de solteiro. Porque os amigos dele são solteiros e descasados. Aí ele chega lá, o cara está falando mal da esposa, ou da ex-esposa, ou até de mais de uma ex-esposa. O outro está falando do solteiro que pegou uma, pegou duas, pegou três, fez isso e deixou na casa, está tranquilo, está de boa, está dando de galanzão, de garanhão e está tudo certo. E ele fica lá falando assim, eu estou lá em casa com aquela bruaca,
Não me dá um carinho, não me dá um beijo, não acerta uma coisa, não dou uma certa lá em casa. Não é? E aí ele fica olhando os amigos e fala, não, porque eu saí do casamento, aí a coisa deu certo. Entendeu? Ah, não, aí a minha vida melhorou, porque agora eu vou onde eu quero. O outro falando assim, rapaz, eu nunca casei e nem pretendo casar, porque o negócio é o seguinte, tá fácil, a mulherada tá fácil. E tá fácil mesmo. Tá fácil mesmo, talvez você seja uma fácil aqui. Querida, cuide da sua integridade moral, pelo amor de Deus. Porque os homens estão falando que você tá fácil às vezes. E aí o cara está nesse ambiente e tal, aí ele chega em casa, já construiu na mente dele, porque as palavras entraram, dominaram, e ele já construiu de que aquele casamento não serve, não presta, sua esposa não é mulher suficiente, por causa do ambiente que ele está. Cuidado, meu irmão, o ambiente que você frequenta, cuidado com quem você senta, cuidado com quem você compartilha o seu casamento, porque pode ser que o amigo que está na mesa com você vai querer pegar a sua esposa. Isso não é exceção. Ah, pastor, de vez em quando acontece assim, irmãos, eu sou pastor, eu tenho visto esses casos acontecendo. O camarada está lá conversando, falando nada da esposa, que a esposa é ruim, a esposa é ruim, a esposa é ruim, não sei o quê. Aí o camarada lá, opa, e vai lá um dos melhores amigos do camarada e começa lá a conversar com a esposa. Porque sabe que está fragilizado. Esse mundo está hostil, esse mundo está terrível. Por isso, meu querido homem, você que está aqui hoje, cuidado com o que você fala da sua esposa, cuidado para quem você fala do seu casamento. Se você quer tratar o seu casamento, procure um líder espiritual, procure um homem sábio, alguém casado com um C maiúsculo, para que você fale do seu problema e ele te dê uma alternativa. Não vai falar para esses camaradas que não valem nada e que fica falando da vida dos outros e que não tem compromisso moral com nenhuma mulher. Você vai estragar a sua vida. Vai comer do fruto. Mesma coisa você, queridinha. Fica falando do marido para os outros, tá? Fica falando do maridão para os outros. Fica. Vai lá, fala para vizinho do marido. Vai lá e fala na fila do mercado para o marido. Vai lá na fila da loteria, não tem nada para fazer, fica falando do marido. Fica. Porque ele pode não servir para você, mas para um monte aí ele serve. Aí você vai ver o negócio acontecendo. Cuidado com as palavras. Você gostou, né? Tiago capítulo 3, versículo 3 a 5. Olha o que Tiago fala sobre a língua. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. O freio, gente, uma coisinha pequena, na boca do cavalo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeno leme, pessoal. Muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Quantas coisas a língua não faz, gente? Vê o último casamento que acabou? A língua. Vê o último cara que foi demitido do serviço por justa causa? A língua. Vê o último problema que teve na igreja de facção, de dissensão numa igreja? A língua. Vê a última pessoa que você magoou? A língua. A língua presta na raiz de tudo. Por isso que a Bíblia fala que aquele que refreia sua língua do mal se tornou um homem perfeito. O homem perfeito é aquele que sabe usar suas palavras, que refreou sua língua do mal e sabe usar esse órgão. Vejam como o grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Lembra que você falou do cunhado lá na mesa de jantar, lá aquele dia? Você só falou um negócio do cunhado. Virou um bagunça. E aquela mensagem que você mandou no WhatsApp, no grupo da família? Está todo mundo de cara virado com você até hoje, não está? É só uma fagulha. E às vezes hoje a gente está trocando a língua pelo dedão. Mas o dedão também é perigoso, tá? Porque se Jesus fosse escrever no dia hoje, ele ia falar, o dedo fala do que o coração está cheio. Porque às vezes a gente passa mais tempo no dedão do que na língua, não é verdade? Mas o dedão também é língua, porque ele também expressa uma palavra. Então, morte e vida estão no poder do dedão. Aquele que usa vai fazer, também vai comer do seu fruto. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocado entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Olha isso, o que Tiago está falando? Alguém estava falando mal dele lá na Bíblia, não é possível. É um mal incontrolável, cheio de veneno, mortífero. A língua contamina a vida, a língua contamina a realidade, a língua tira as alegrias, a língua tira as esperanças. Cuidado como você usa a sua língua. E continuando. Suas palavras estão edificando ou estão destruindo? O que as palavras estão fazendo na sua vida? Efésios 4:29 é a palavra final com você aqui. Diz assim: nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra desajeitada, nenhuma palavra cruel, nenhuma palavra ruim, nenhuma palavra venenosa, torpe é veneno, nenhuma palavra venenosa saia da boca de vocês, apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem.
Solte os seus lábios para falar palavra de bênção. Abençoe seus filhos, abençoe seu casamento, abençoe seu trabalho, abençoe as pessoas perto de você. Use as suas palavras para ser útil. Não fica falando coisa inútil que as pessoas começam a desacreditar de você. Não use as suas palavras para falar mentira que as pessoas começam a desacreditar em você. Para edificar os outros, construa com palavra, não destrua. Há uma vida inteira para construir um casamento, mas com uma palavra a gente pode derrubar todo ele. E conforme a necessidade, para que conceda graça. Gente, então é tão gostoso ficar perto de gente que tem o que falar, que sabe o que falar. Gente que não fica fazendo piadinha, malícia. Gente que não fica com a palavra cheia de veneno, falando mal dos outros. Eu não gosto de ficar perto de gente que fala mal dos outros, sabia? Porque se ele fala mal dos outros perto de mim, ele vai falar mal de mim perto dos outros. Eu não gosto, é ruim, não é? Palavra que manifesta graça. Você viu fulano? Estamos orando por ele. Você viu fulano? Ele tem os seus motivos. Você viu fulano? Deus sabe o que vai ser da vida dele. Ministra graça quando você conversar com as pessoas. Ministra graça no balcão da sua empresa. Ministra graça no casamento. Ministra. Solte dos seus lábios palavras que vão abençoar. Solte dos seus lábios palavras que vão abençoar. Porque quando você está liberando palavras de bênção, você está manifestando a graça de Jesus. A palavra de Deus diz em João capítulo 1 que o verbo se fez carne, a palavra se fez carne. Jesus é a palavra. Quando você usa bem as palavras, Jesus ele está sendo exalado da sua vida, ele está sendo colocado, exteriorizado através das suas palavras. Use suas palavras para manifestar Jesus. E tem um texto bíblico interessante, que um certo centurião foi procurar Jesus, e quando Jesus se apresentou diante dele, ele disse: não, Senhor, não mereço receber debaixo do meu teto, mas diz uma palavra e o meu servo será curado. Uma palavra. Hoje essa mensagem é prática. Você vai dizer uma palavra para o seu marido essa noite, que libera bênção para a vida dele. Uma palavra para sua esposa, que libera bênção para a vida dele. Uma palavra amanhã no seu trabalho, quando você abrir a porta do seu trabalho, quando você chegar na frente do trabalho, você vai liberar uma palavra de bênção, dizendo: esse lugar é o lugar do meu salário, é o lugar do meu sustento, é o lugar da minha bênção, é o lugar do meu crescimento profissional. Pare de reclamar do tempo, do clima, do salário. Pare de usar a língua para destruir. Use a língua para construir, para edificar. E as palavras comecem a fluir para você se parecer mais com Jesus. Jesus é o verbo. E use bem as suas palavras, porque as suas palavras geram. Assim como Jesus é o verbo encarnado que gerou todas as coisas. Haja luz, diz a Bíblia Sagrada. E Jesus gerou, porque Jesus é o verbo. Jesus é a palavra geradora. Libere palavras de bênção para que você aprenda a desfrutar de um cenário completamente diferente. Amém? É prático, irmãos. É prático. Saia falando palavras de bênção hoje. E ó, zíper na boca. Zíper na boca para as palavras de maldição. Para falar mal da vida alheia. Para ficar reclamando do mundo e do universo. Zíper na boca. Pede para Deus colocar guarda na sua boca e libere palavras de bênção. Eu vou me casar, eu vou ser feliz, eu vou ter um marido abençoado, eu vou ter uma esposa abençoada, meus filhos são uma bênção, meus filhos vão servir ao Senhor, minha casa será repleta de bênção, haverá provisão na minha família. Tudo isso profetiza sobre o seu vale de ossos secos e veja o milagre de Deus operando na sua vida. Amém? Vamos colocar em pé. Nós vamos fazer a nossa campanha e eu quero convidar você que está na sua quinta, sexta e sétima semana de campanha. Quinta, sexta e sétima semana de campanha. Enquanto cantamos essa canção, eu quero que você venha aqui à frente. Nós vamos orar por você. Quinta, sexta e sétima semana de campanha. Na academia equipe de intercessão, pode vir aqui à frente. Nós vamos orar por você. E você que quer começar a sua campanha hoje, agora, nesse minuto, você já está no primeiro dia de campanha. Enquanto nós oramos, você vai vir à frente. Teremos aqui os nossos cartõezinhos. Você vai pegar um cartãozinho, vai voltar para sua casa, ou você vai passar no balcão de informações, pegar seu cartãozinho. Semana que vem é a segunda semana de campanha. Vamos orar? Vamos buscar a Deus e vamos interceder pela sua vida com o nosso ministério de intercessão.
Teu povo veio te buscar nesse lugar e quer ouvir a tua voz. Nós ouvimos a tua palavra. Ajude-nos a usar, ó Deus, a autoridade que o Senhor nos deu de ministrarmos sobre a vida dos nossos filhos, esposas, nossos cônjuges, nossas casas, nosso ambiente. E use essa igreja, esse povo que está aqui à noite, para sair profetizando já essa noite. Toma línguas, toma bocas, toma corações, e que profecias saiam dessa noite de bênção, de vitória, de salvação, de cura, de milagres. E que não, Deus, nossos lábios não sejam usados nunca mais para contaminar, para incendiar, para prejudicar, para destruir. Usa nossos lábios para incentivar, encorajar, abençoar, ó Deus, trazer vitória. Usa nossos lábios para profetizar, no nome de Jesus, amém. Eu quero pedir que você se assente mais 2 minutinhos, por favor. Convidar a missionária Débora que vem aqui à frente. A gente vai ouvir mais uma canção. Você corre lá para mim, Vinícius, por favor. Nós vamos ouvir mais uma canção da missionária, aproveitar que ela está aqui conosco. Cadê o microfone? E aproveitando enquanto o Vinícius vai colocando o playback lá, você ao sair daqui, então, você tem os materiais que estão expostos da missionária. Ela não vem de acordo com nenhum valor, mas ela só vive desse ministério, dos materiais produzidos. Então, saindo, tem uma mesinha, tem um pessoal posicionado ali para atender você. Quiser abençoar a vida da nossa irmã com o material que ela trouxe hoje, com essas canções. E nós louvamos a Deus mais uma vez pela sua presença conosco, tá bom? Amém. Muito obrigado. Sempre que estiver passando na região, nos avise aí, para a gente poder desfrutar um pouquinho desse dom, dessa bênção de Deus na nossa vida, tá bom? Vamos ouvir? Glória a Deus. Quando todo mundo desistiu de mim, quando eu saí da banda, meu amigo fiel me disse que ele não desistia de mim. Quando eu só precisava de um abraço, ele me abraçou. Quando eu só precisava de uma palavra, ele me dizia. Eu quero falar para você que veio aqui desacreditado que o teu Deus não desiste de você. Você crê nisso? Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o teu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o teu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o teu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o teu caminhar. Eu não vi um amor assim. Ele não desiste. Mesmo Deus que não desistiu de mim há 6 anos atrás, não desiste de você. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o teu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o teu passado e não desiste de você. Ele te ama, Ele te ama. Eu não vi um amor assim. Ele não desiste de você. Ele compreende o teu caminhar. Eu não vi um amor assim. Ele
desistiu, mas ele não desiste. Ele te trouxe aqui pra dizer que te ama. Ele te ama, ele te ama. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite ele apaga o teu passado e não desiste de você. Ele te ama, ele te ama. Eu não vi um amor assim, não vivi, não senti, não provei. A cruz provou, não, Deus não desiste. Aplauda o Senhor. Obrigado, missionária. Deus abençoe, irmãos. Uma boa semana para vocês. A gente se vê na terça-feira, a última da série de mensagens da virada, tá? Traga alguém para poder participar também. Até mais.